Já está gravando? Bom, pessoal, bom dia, boa tarde aí para todo mundo. Meu nome é Pedro e o objetivo é a gente falar um pouquinho aí nesses próximos 25 a 30 minutos sobre sedação em UTI. O foco não é muito na sedação no COVID, porque mudou muito do que a gente fez ao longo dessa vida toda, mas é um tema ainda importante no qual os cuidados básicos ainda fazem sentido. Então, primeiro, por que a gente pensa em sedar o paciente na UTI? No primeiro momento, vem a ideia de reduzir desconforto, reduzir a dor associada ao tubo orotraqueal, reduzir a ansiedade do paciente, promover uma amnésia daquele momento. Além disso, se o paciente está mais calmo, reduzir o risco de remover algum dispositivo, reduzir o risco de remover o tubo orotraqueal, um catéter central, o API, por aí vai. Reduzir a sincronia paciente-ventilador. Numa aula específica, que eu já fiz com vocês em algum momento, mas a gente sabe que sedar o paciente que está assincrônico definitivamente não é a melhor estratégia, e sim tratar a sincronia, mas às vezes a gente ceda por esse contexto, e porque quando o paciente está sedado, é mais fácil cuidar desse paciente, é mais fácil cuidar de um corpo inerte no leito do que de alguém que está inquieto, se movimentando. Então esses são os principais motivos pelo qual a gente ceda o paciente na UTI. E aí toda a aula de sedação em UTI tem essa foto da Bela Adormecida, então diversas apresentações eu já vi que tem essa imagem, no qual a referência dessa Bela Adormecida aí, deitada, plena, calma e tranquila, sem nenhum desconforto. É isso que a gente pensa quando a gente fala em sedação, é isso que minha família acha que é um doente na UTI calmo e tranquilo. Mas a gente sabe que as coisas não são exatamente assim. E definitivamente já está na fase da gente despertar, abrir os olhos desses pacientes, abrir os nossos olhos para uma atenção maior a esse cuidado. Porque acho que agora, em 2020, discutir sobre sedação, despertar diário, é um período no qual a gente já não deveria precisar de aulas como essa. A história de sedação começa nos anos 2000. Então, com a publicação no New England, do John Kress, no qual 128 pacientes em ventilação mecânica foram randomizados para um grupo intervenção ou um grupo controle. Todos os pacientes recebiam midazolam de 1 a 2 mg por hora ou propofol 5 microgramas por minuto, mais morfina para analgesia conforme necessidade. O grupo controle ficava com a sedação a critério da equipe da UTI, e essa sedação era interrompida no momento que se achava que era viável a extubação desse paciente. Já o grupo intervenção, essa sedação era desligada diariamente, por isso era chamado de despertar diário. Se o paciente acordava ou agitava, a sedação era retornada em metade da dose anterior. E o que é interessante, que o John Kress observou que só por desligar a sedação todos os dias pela manhã, os pacientes ficavam 2,4 dias a menos em ventilação mecânica. É um ponto bastante interessante. Se eles ficavam menos tempo em ventilação mecânica, eles ficavam menos tempo na UTI também. 3,5 dias a menos de internação na UTI. Afinal de contas, a gente não dá alta do paciente da UTI ainda em ventilação mecânica. E uma observação bem legal é o fato de que os pacientes que faziam despertar diário faziam menos tomografias por simplesmente não acordar. Ou seja, ao despertar esse paciente mais vezes, ao despertar esse paciente todas as manhãs, quando eu tiro a sedação em definitivo, ele acorda mais rápido. E eu, como médico, não fico angustiado de que aquele paciente não está acordando, será que aconteceu alguma coisa, será que ele tem um evento isquêmico novo? Então eu faço menos tomografia do que no grupo que fica sedado a todo momento. Além disso, das tomografias, no grupo controle, a maior parte das tomografias não tinham nenhum achado, ou seja, era simplesmente uma ansiedade pelo paciente não acordar. Já no grupo intervenção, a maior parte das tomografias, ou pelo menos metade das tomografias, tinha sim algum achado. Ou seja, quando eu tenho o exame físico do paciente, quando eu peço um exame de imagem, é porque eu examinei, tinha alguma coisa no exame físico, e logo eu pedi uma tomografia com um objetivo específico. Tinha um sentido em fazer aquele exame. No entanto, quando a gente pensa no desligar da sedação, no despertar do paciente, vem a questão e o sofrimento desses pacientes. Inclusive, no próprio New England, o editorial dizia que, ao despertar, os pacientes passariam por uma euforia e agitação durante os períodos sem sedação, que podem ser até mais deletérios do que alguns dias, aí 2,4 dias a mais, na ventilação mecânica se a sedação não for interrompida. Então, assim que esse estudo foi publicado, já veio aquele burburinho, aquele bafafá de que, nossa, mas a que preço que eu estou acordando esse paciente? E aí, a gente chega no ponto que, na verdade, basta perguntar aos próprios pacientes. E aí, como é que foi esse despertar? O quão ruim foi isso? E o próprio John Kress, em 2003, publicou os efeitos a longo prazo, a ocorrência de estresse pós-traumático
que acometeu esses pacientes que tinham participado daquele estudo inicial. E o que ele encontrou foi que os pacientes que ficavam sedados durante todo o tempo tinham mais sintomas intrusivos e de evitação do que naqueles pacientes que eram despertados diariamente. Lembrar que sintomas intrusivos são aqueles sintomas que, como um intruso, invadem a sua cabeça sem você dar permissão para aquilo. Ou seja, são pessoas que estão andando no shopping, estão andando na rua, elas escutam algum barulho que remete ao UTI e começa a ter um sintoma de desconforto, taquicardia, ou aqueles pensamentos remetem ao ambiente de UTI. Além disso, elas começam a evitar qualquer situação, qualquer ambiente que possa levar ela àquela sensação de que ela estava na UTI, ou seja, um estresse pós-traumático maior naquele grupo que ficava sedado ao longo de todo o período. Além disso, quando o paciente está acordado, a gente tem a melhor referência, que é perguntar: oi, meu amigo, você está com dor? Você está se sentindo bem? Você prefere dormir de novo? Dá para ficar acordado um pouquinho mais? Então, veja o claro desconforto dessa paciente que está em pé, entubada. Então, daria para perguntar para ela, né? Então, ela não está desconfortável. Pergunta, se ela estiver bem, assim ela pode ficar. Veja esse paciente que está entubado, em uso de ECMO, e fazendo um joia mostrando que ele não tem desconforto, que ele consegue seguir essa maneira, a gente pode perguntar ao paciente propriamente dito. E aqui nessa imagem, acho que ela fez essa curva e não dá para enxergar direito, mas é uma paciente que está entubada, sentada numa cadeira de roda, jogando basquete, então arremessando a bolinha na cesta de basquete ali, e que a equipe, inclusive, até colocou a cesta ao contrário para ver se dificultava a vida da paciente. Então, claramente, ela não tem nenhum desconforto, basta a gente perguntar aos próprios pacientes o que eles acham. E mais do que isso, ao despertar esse paciente diariamente, eu tenho uma ocorrência de complicação ainda menor. Então, o próprio John Kress, nessa mesma corte, publicou, em 2004, no Critical Care Medicine, a ocorrência de complicações em ambos os grupos. E o grupo despertar diário teve metade das complicações quando comparado ao grupo controle. Teve menos PAV. É óbvio, se você está menos tempo em ventilação mecânica, você precisa da ventilação para ter uma PAV. Eles tiveram menos bacteremias, menos barotraumas, menor ocorrência de TVP e TEP, e no total, aí uma ocorrência metade de complicações quando comparado ao grupo controle. E esses achados que o John Kress publicou não foram achados isolados. Em 2008, no Lancet, foi publicado o ABC Trial, que também é um estudo que fez uma grande diferença no contexto da terapia intensiva. O que eles fizeram? 336 pacientes sob ventilação mecânica receberam um protocolo muito semelhante àquilo do estudo do John Kress, no qual um grupo controle permanecia sedado e era despertado apenas no momento da extubação, e o grupo intervenção era despertado todos os dias pela manhã e, se necessário, a medicação voltava em metade da dose. Mas em associação a esse despertar, ambos os grupos recebiam um teste de respiração espontânea. Era para ver se ele tinha condição de ser extubado. Aí você pode pensar e falar: pô, mas Pedro, o grupo sedado fez um TRE, é claro que isso vai dar errado. Não, como critério, ele precisava ter drive, ele precisava ter condições para desmame. Então ele pegava um paciente que tinha condições de desmame com uma sedação e era colocado em TRE, ou um paciente que era despertado diariamente e colocado em TRE. E o que ele observou foi que o tempo de ventilação mecânica foi menor no grupo despertar diário, o tempo de UTI foi menor no grupo despertar diário e com menos tempo de hospital. Além disso, um achado secundário, a mortalidade foi menor em 1 ano no grupo despertar diário, quando comparado ao grupo sedação contínua. E com o tempo, as coisas ainda foram mais além. Então, começou-se a reduzir, a perceber que talvez o malefício da sedação era tamanho, que a gente podia ainda fazer uma sedação mínima ou nenhuma sedação, em comparação ao despertar diário. E no Lancet, em 2010, 140 pacientes em ventilação mecânica foram randomizados para um protocolo de ou sedação com propofol mais morfina e despertar diário, que seria aí o padrão, versus a intervenção, que era não sedar de rotina, avaliar desconforto, usar morfina se dor, tirar dúvida dos pacientes, usar o DOL se agitação ou delírio, se o paciente não estava bem, fazer um propofol por 6 horas, e se isso não desse certo, era um despertar diário. Ou seja, era um grupo despertar diário versus um grupo nem sedação, só sob demanda. E o que ele encontrou foi 4 dias a menos em ventilação mecânica, 9,7 dias a menos em UTI e 24 dias a menos no hospital, sem diferença em extubação acidental. Então, nesse contexto, parecia que uma estratégia de não sedação nenhuma era ainda melhor que o despertar diário. No entanto, vocês já tiveram a aula aqui, a discussão do non-SEDA, que foi publicado no New England em 2020, que esse mesmo grupo depois fez um estudo multicêntrico com 700 pacientes de ventilação mecânica,
avaliando essa mesma estratégia que a gente descreveu agora anteriormente. Então, um grupo era o grupo não sedação, apenas analgesia e sedação se necessário, e o outro grupo era o grupo sedação leve, uma estratégia de um RAS de -2 a -3 e despertar diário. Nessa imagem aqui, que a gente consegue ver no centro da tela, a gente vê que o grupo não sedação realmente permaneceu em torno de um -1 a +1, aqui, na verdade, de -1 a 0, desculpa, e o grupo sedação ficou entre -2 e -3. De qualquer maneira, é uma estratégia no qual duas situações bastante adequadas foram testadas. Ou eu não cedo nada, ou eu uso uma sedação leve no despertar diário, e também definitivamente não é inadequado. E o que eles encontraram é que não houve diferença na mortalidade em ambos os grupos. Então, tanto uma estratégia de sedação leve e despertar diário, ou o não sedar, foi igual com relação à mortalidade. No entanto, a remoção de dispositivos foi maior no grupo não sedação, mas a ocorrência de eventos tromboembólicos foi menor no grupo não sedação. Acho que isso fala para a gente que talvez se eu comparar duas estratégias de pouca sedação, talvez realmente isso não tenha diferença de mortalidade. Ninguém está falando quando a gente coloca o não seda que, olha, tá vendo? Não sedar não é melhor. Então eu posso deixar, eu preciso sedar meu paciente porque o não seda foi negativo. Na verdade, quando eu comparo uma estratégia de sedação leve versus um despertar diário versus uma não sedação, aí sim, eu diria que elas são muito semelhantes. E ali, naquele primeiro estudo de 2010, a gente mostrou que não existiam extubações acidentais. Já no não seda, isso ocorreu mais frequentemente. Aqui eu coloco um outro estudo no Hospital Escola, acho que muito semelhante ao que a gente passa por aqui, com 33 leitos de UTI no período de 3 anos, no qual eles avaliaram a ocorrência de 92 extubações. E o que eles viram foi que a ocorrência de extubação foi maior no grupo não sedação. Então, talvez, realmente, deixar esse paciente sem sedação nenhuma, a gente está mais sujeito, sim, a uma extubação acidental. Ela foi menor no grupo sedação intermitente e menor ainda no grupo sedação contínua com despertar diário. Mas quando a gente vai olhar esses dados um pouquinho mais a fundo, a gente vê que é interessante notar que 77% dos pacientes que se extubaram estavam com contenção física, ou seja, não é ficar amarrando os doentes que vai inibir que isso aconteça, e que apenas 5% dos casos que os pacientes se extubaram, a relação funcionário-paciente era de 1 para 1. Ou seja, não adianta eu simplesmente amarrar meu paciente e virar as costas. Se eu tiver pouco funcionário do lado dele, ele se estuba de um jeito ou de outro. Então, quando eu tenho mais paciente, quando eu tenho mais funcionário do lado do meu paciente, a ocorrência de extubação acidental vai ser menor. Talvez aí sim uma estratégia de menos ou não sedação seja mais viável naquele contexto. É interessante notar que 73% dos pacientes que se extubaram não foram reintubados. Talvez sugerindo que eu já deveria ter extubado esse paciente anteriormente. Afinal de contas, 3/4 dele não precisou voltar para a ventilação mecânica. Depois de mostrar isso, a gente volta àquele slide inicial de pontos e contrapontos. Então, qual seria o objetivo de uma sedação contínua? Reduzir desconforto, mas a gente já viu que é melhor eu perguntar para o meu paciente se ele está desconfortável ou não, e de que talvez a sedação não aumente esse conforto do paciente. Eu posso usar a sedação para reduzir a ansiedade e estresse, mas a gente viu também que a ocorrência de estresse pós-traumático talvez seja maior no grupo que fica sedado por um tempo prolongado. Reduzir a sincronia paciente-ventilador, e como a gente já aprendeu, o importante não é sedar a sincronia, e sim tratar a sincronia, então terão aulas a respeito disso. Reduzir o risco de remoção do dispositivo tem sentido, talvez realmente o paciente mais sedado puxe menos o dispositivo, mas isso tem sentido para não tirar um tubo, mas eu não sei se faz sentido no cuidado do paciente, então se eu tiver mais gente do lado dele, eu consigo de outra maneira reduzir esse risco, e teria sentido como facilitar o cuidado do paciente crítico, mas de novo, a gente não precisa facilitar o cuidado, eu preciso cuidar do paciente crítico. Afinal de contas, despertar reduz tempo de ventilação mecânica, reduz ansiedade e estresse, reduz tempo de UTI hospital, reduz complicações, até por usar menos drogas, pode levar a uma redução nos custos, lembrando que nosso objetivo não é facilitar, e sim cuidar do paciente crítico como um todo. E aí, quando a gente mostra todos esses dados, vem na nossa cabeça que, bom, se já tem 20 anos que isso vem sendo mostrado, evidenciado, isso deve ser feito em todas as UTIs, certo? E óbvio que não. Então, no JAMA, em 2016, no Checklist ICU, eles compararam, então, duas estratégias.
uma estratégia de passar todo dia no beira-leito, fazer um checklist, esse paciente está com Clexane, esse paciente pode despertar, esse paciente está com omeprazol, porque naquela época talvez isso ainda tinha mais sentido. E o outro grupo era o cuidado padrão. E o que eles viram foi que um paciente numa situação no qual ele estava com uma sedação moderada, de alerta calmo, ou seja, um RAS de -3 a 0, essa situação ocorreu em 40% das vezes do grupo checklist, ou seja, quando alguém passava no beira-leito e checava se ele podia se acordar, ainda assim, só aconteceu em 40% das vezes, e no grupo não checklist, isso só aconteceu em 35% das vezes. Ou seja, mesmo a gente tendo muita evidência a favor do despertar diário, do paciente calmo, colaborativo, no melhor dos mundos, isso aconteceu em 60% dos casos, ou 40% dos casos. Quais são as barreiras que fazem com que a gente não tenha uma boa adesão a esses protocolos, a essas boas práticas? Então, nessa publicação do Critical Care de 2014, são descritas barreiras possíveis e formas a gente conseguir vencer essas barreiras para implementar uma sedação mínima ou um despertar diário. A primeira, a natureza da barreira é o conhecimento, ou seja, pode ser que quem está lá beira-leito não sabe que despertar diário é bom, ainda tem aquele conceito bela adormecida, de que na verdade, o paciente tem que estar calmo, tranquilo, o tubo deve ser ruim, então ele não sabe que isso é bom. Como que eu faço para vencer isso? Uma sessão educacional, então eu vou explicar, mostrar os estudos, explicar os benefícios, faço uma aula do benefício da sedação mínima, como por exemplo o que a gente está fazendo aqui, discuto preconceito, porque tem muito preconceito envolvido, olha, mas ele está sentindo dor, você explica, não, olha, não está sentindo dor, a gente pergunta para o doente, vai junto à beira-leito, explica. Então, esse é o primeiro passo. Eu posso, além disso, fazer visita beira-leito educacional, visita com o coordenador da UTI, que ter um pouco mais de experiência para mostrar isso, identificar quais pacientes em ventilação mecânica podem aderir a esse protocolo, porque é claro que isso não se aplica a todos. Aquele paciente em TCE grave, com hipertensão intracraniana, talvez não deva despertar. Mas, olha, nesse paciente que isso é viável, vamos lá, vamos fazer despertar, vamos escolher alguns doentes para adotar essa estratégia. Então, você vai vencendo passo a passo, não é comprando todas as brigas de uma vez. Além disso, existe uma barreira que é a falta de percepção. Ou seja, pode ser que eu saiba que isso é bom, eu acho que eu faço, e já falo, eu já faço despertar diário. Mas quando você vai ver na UTI, está todo mundo sedado. Então, no final das contas, é uma falta de percepção que você não está fazendo uma estratégia adequada. Qual que é a intervenção? É um benchmarking, é mostrar para essa pessoa, olha, eu entendo a sua boa vontade e que você sabe que é o certo, mas não está dando certo. Então, vamos comparar a sua UTI com uma outra UTI. Então, será que, olha, na UTI do lado, está usando menos sedativo, os pacientes são mais espertos, está vendo que a dispensação da farmácia de sedativos é menor. Será que a gente não pode mudar essa estratégia? Não vamos entender o que eles estão fazendo? Vamos aprender com essa UTI do lado? Então, fazer um benchmarking, entender e comparar. Porque aí você tira aquela história de, putz, eu achava que eu fazia, e na verdade eu não estou fazendo isso de maneira adequada. Além disso, tem uma outra barreira, que é a falta de eficiência. O que seria a falta de eficiência? Então, eu sei que é bom, eu sei que eu não faço, e eu tento fazer, eu não consigo. Então, não anda, a coisa não vai na UTI. Então, como é que eu faço para conseguir vencer essa barreira? É seguir exemplo. Eu sei que a palavra coaching, hoje em dia, existe um certo preconceito, porque é ruim falar de coaching, mas, na verdade, é alguém que conseguiu implementar aquela estratégia e deu certo, e você pode trazer essa mesma estratégia que foi implementada em outra unidade. Então, divide experiência, faz um feedback com a equipe. Olha, talvez se todos os dias de manhã a gente eleger um funcionário que vai lá, desliga e fica lá do lado. O médico, enquanto ele examina, ele desliga e fica do lado. Então, qual que é a experiência que deu certo em outras unidades que eu posso adotar na minha e aí eu consigo implementar essa estratégia? Discutir os casos. Olha, esse caso foi um caso interessante, deu certo, olha como ele se beneficiou, olha esse paciente teve menos delírio, ficou menos entubado, para ir contaminando as pessoas do bem. Então, a gente contamina as pessoas pelo mal e contamina pelo bem. Nesse caso, a gente está aí contaminando as pessoas pelo bem. Existe uma outra barreira, que é a questão de atitude. Então, é a falta de concordância. Olha, você pode me falar que o John Kress falou isso lá em 2000, você pode me falar do ABC Trial, você pode me falar de estresse pós-traumático, mas eu não concordo, aquele tubo deve ser ruim. Eu não concordo em você, eu não confio em você. Então, uma estratégia que você pode fazer é uma validação externa. Trazer uma pessoa de renome, trazer uma pessoa que é admirada pelos pares e, talvez com um líder acadêmico externo, com uma pessoa admirada, você consiga implementar e mudar a opinião das pessoas. Então, isso é possível. Uma outra barreira é comportamental. Então, a partir do momento no qual todo mundo sabe que é bom, mas você não
Quando você tenta adotar essa estratégia, você começa a ter remoção de dispositivos, extubações acidentais, você começa a caçar culpados, você começa a gerar conflito entre as equipes multidisciplinares. E isso, quem nunca ouviu aquela vez que você vai tirar a sedação e você escuta aquele, se estubar, você vai ver só. A ideia acho que não é o se estubar, você vai ver só. Olha, é você juntar todo mundo e definir objetivos comuns, e não procurar culpados. Então, olha, gente, aqui acho que a melhor estratégia para ele é o despertar diário. Mas talvez ele possa realmente acordar meio agitado. Vamos tentar uma dose mais baixa, porque isso é melhor para ele, ele fica mais confortável. Se você envolve todo mundo no cuidado, se você envolve toda a equipe naquele foco de melhoria do cuidado, as pessoas vão também ficar angustiadas em manter o paciente sedado. Então, você fala, olha, putz, tentou tirar? Eu voltei um pouquinho, vamos tentar uma outra estratégia, o que você acha? Todo mundo, se você escutar a opinião de todo mundo e todos os envolvidos, e mostrar para todo mundo o quanto de benefício aquilo pode trazer, todo mundo participa do cuidado, todo mundo tem o mesmo foco e de melhorar o seu comportamento para promover o despertar diário ou sedação mínima. Então, fica disso uma sugestão final para beira-leito, e sugestão, ela é sempre só isso, uma sugestão, isso é pouco embasado. Acho que a estratégia é manter seu paciente em RAS 0 a -1, quem sabe um RAS 0 a -2, e avaliar rotineiramente. Seu paciente está agitado? Se ele não está agitado, tá ótimo. Se ele está confortável, não tem por que ele estar lá, você fala, você está bem? Estou bem. Está com dor? Não estou com dor. Tá, ceda. Se ele está confortável, deixe ele sem sedação. Deixe ele como ele está. E se ele estiver agitado, o primeiro ponto é, será que ele tem dor? Será que ele tem desconforto? Será que tem um lençol que está incomodando as costas dele? Será que eu posso mudar a posição? Ele está deitado lá há um dia ou mais, na mesma posição. Será que não tem uma ferida no bumbum que está machucando? Qualquer coisa que seja. Se ele tiver dor ou desconforto, tenta analgesiar esse paciente, mudar a posição, entender qual é a causa do desconforto e tratá-la. Se com isso controlou a agitação, ótimo, mantém ele sem sedação. Se não, vamos para o próximo passo. Será que isso não é um delírio? Se ele tiver um delírio, um câncer positivo, ou se ele estiver claramente inquieto, eu posso tentar medidas não farmacológicas. Mesmo um paciente entubado, ele pode ter um óculos, ele pode ter um familiar mais presente, ele pode ter ciclo sono-vigília, talvez com um pouquinho de luz, a gente ajustar essas coisas, uma TV, o que quer que seja. Se medidas não farmacológicas não deram certo, eu posso considerar o uso de antipsicóticos, uma quetiapina, uma risperidona, um Aldol, para controlar a agitação desse paciente. Se com isso foi eficiente, ele ficou calmo e controlado, mantém ele sem sedação. Agora, se no entanto, já tentou estratégias de não farmacológicas, já tentou antipsicóticos, já analgesiou seu paciente, e ele segue inquieto e agitado, tudo bem, vamos sedar esse paciente. A gente pode fazer uma estratégia de sedação leve, manter ele em RAS -2 a -3, conforme eu não ceda, e promover o despertar diário, porque nosso objetivo é sempre fazer o melhor cuidado, e sabe-se que atualmente, pelo menos o despertar diário é o melhor cuidado. Pontos chaves dessa aula, mas não é o último slide, calma, então vamos lá. Primeiro, avalie a todo momento, ou pelo menos uma vez por dia, a sedação do seu paciente na UTI. Isso reduz o tempo de ventilação mecânica, reduz o tempo de UTI, reduz o tempo de hospital. Lembrar também que pode reduzir complicações e, quem sabe, custos, e possivelmente até reduzir a mortalidade desses pacientes. O que isso definitivamente não quer dizer que a gente tem que ser aquele catedrático que vomita informações e vira as costas e vai embora e o paciente se estuba. Então, a partir do momento que a gente tem que implementar esse tipo de estratégia, a gente tem que estar junto no beira-leito, estar junto com as equipes e garantir que tem alguém do lado desse paciente para ele não vai mover o dispositivo. Senão, na primeira tentativa de promover o despertar diário na sua unidade, que 2 pacientes estubarem, acabou. Você vai dar 10 passos para trás e nunca mais você consegue. Então, fica lá do lado do seu paciente, usa uma sedação leve, ou faz o despertar diário, ou ceda conforme demanda, mas fica ao lado do seu paciente. Lembrar que mudar rotinas, quebrar barreiras, não é fácil em nenhum lugar. Não tente comprar todas as brigas ao mesmo tempo. Vai devagarzinho, implementando uma cultura, e aos poucos você vai conseguindo mudar a rotina e oferecer a melhor prática para os seus pacientes. Lembrar que o objetivo não é facilitar o cuidado, é cuidar do seu paciente da melhor maneira possível. Por fim, só falar um pouquinho de sedação em tempos de Covid. Não tem nenhuma prática ou alguma coisa mais embasada além de uma experiência ruim de um mês aí. Então, podem simplesmente não escutar mais a aula. Mas o que a gente está vendo é que são pacientes com hipoxemia importante, com queda de saturação frequente,
e que às vezes isso dá trabalho no cuidado, esse paciente fica muito hipoxêmico. Então, acho que assim, do que a gente traz dessa estratégia é que talvez numa fase mais aguda seja necessário sedar um pouquinho mais, porque eu quero promover uma ventilação mecânica protetora, mas talvez num segundo momento eu já posso começar a realmente caminhar para um despertar diário, para uma sedação mais leve. Esses pacientes vão ficar mais hipoxêmicos, talvez tolerar mais hipoxemia. Vocês já tiveram diversas aulas da discussão de hipoxemia feliz. Então, pensar que eu posso sedar mais no começo, mas eu tenho que realmente já pensar qual que vai ser a estratégia de reduzir sedação. Lembrar que a agitação nesses pacientes é muito frequente. Eu não sei porquê. Talvez porque a gente usou sedativo em dose alta que a gente não usava anteriormente. Usando midazolam em doses tão altas que o despertar está sendo mais vintage. Eles estão acordando o capeta. E antes a gente não estava habituado a isso, porque nos últimos 20 anos a gente promoveu sedação leve. Será que existe uma lesão neurológica induzida pelo coronavírus? Não sei. Será que a hipoxemia, no contexto de coronavírus, faz algum grau de lesão neurológica que isso atrapalhe esse despertar? É possível. Talvez essa combinação de coisas faça com que eles acordem um pouquinho mais inquietos, um pouquinho mais agitados, e a gente tem que pensar numa estratégia para tratar isso. Mas lembrar que as boas práticas em UTI não deixaram de fazer sentido. Então, o despertar diário, a sedação mínima, assim que possível, é sim a nossa meta. O resto, a gente não pode mudar a nossa estratégia de cuidar do paciente crítico só porque tem uma epidemia, uma pandemia gigantesca, mas ainda assim é para a gente manter os bons cuidados aos pacientes. Aqui eu coloco uma sugestão, um dos autores dessa sugestão foi o Bruno Besen, e acho que para mim faz sentido, é o que eu estou tentando usar no dia a dia. Então, acho que o paciente chegou, é uma divisão em 3 fases. A fase 1 seria aquela fase imediatamente pós-intubação, até cerca de 48, 72 horas. É aquela fase no qual a ventilação mecânica protetora ela faz mais sentido. Evitar a distensão, garantir um platô mais baixo, garantir uma drive mais baixa. Então, é aquela fase de proteção e ventilação mecânica protetora. Talvez nesse contexto, uma sedação profunda faça mais sentido sim. Inclusive, talvez com o uso de bloqueio neuromuscular. Manter esse paciente em RAS menos 4, menos 5. A gente está optando um pouquinho mais pelo uso de midazolam, mas eu poderia usar propofol. O que acontece é que, como a gente não usa de rotina aqui, BIS ou qualquer outra estratégia para avaliar a sedação desse paciente, a gente acaba pecando um pouco para mais, deixando um pouquinho mais sedado, e por isso eu, pessoalmente, estou usando mais o uso do benzodiazepínico, que seria o midazolam. No entanto, a partir do momento no qual você saiu dessa fase mais aguda de ventilação mecânica protetora, vocês viram em outras aulas que, passada aquela fase inflamatória, talvez não tenha mais tanto sentido em manter esse paciente muito sedado e curarizado, a gente chega na fase 2, que seria uma fase de transição. O tempo que ela dura é indefinido, isso acho que vai de doente para doente. Mas acho que a palavra para essa fase 2 é tolerância. Então, eu vou tolerar um pouquinho de hipoxemia, eu vou tolerar um pouquinho de esforço, porque aí sim eu vou atrás de uma sedação leve a moderada. Eu vou atrás talvez de um RAS menos 1 a menos 3. Eu vou tentar fazer um despertar diário nesses pacientes, se possível sedação mínima ou não sedação, mas aí acho que vai de doente a doente, UTI a UTI, acho que vai de acordo com o que você está habituado. Se antes eu usava midazolam, talvez eu possa não usar nada, ou se for usar algum outro sedativo, trocar para um propofol, que talvez o despertar seja um pouquinho mais rápido, talvez um pouquinho menos de efeito colateral. Se eu achar que a agitação pode dar trabalho, talvez associar neurolépticos ou benzodiazepínicos, se eu pensar em abstinência, por sonda nasointeral, já pensando numa transição para a saída desse paciente da ventilação mecânica. E, por fim, a fase 3, que é a fase de desmame. Esse nome talvez até errado, porque o desmame de um paciente em intubação começa no momento que ele é intubado, ou seja, intubei, eu já penso em como eu vou tirar. Mas quando eu digo de sedação, é a fase de desmame da sedação, então. É o momento da retirada dessa sedação. É sedação leve, talvez no contexto da sua UTI, ou não sedação. O objetivo é um RAS de 0 a menos 2. Se eu preciso sedar, talvez usar drogas em doses baixas e que cedem por um tempo mais curto. Quem sabe até o Precedex, a dexmedetomidina, então aqui como estratégia para manter o paciente mais desperto, com drive, como uma ponte para extubação. E aí, de novo, talvez o uso de neurolépticos ou benzodiazepínicos como estratégia para um despertar um pouquinho mais calmo, para algum despertar que eu consiga promover a extubação desse paciente. Ou seja, aquela fase final antes da retirada do tubo orotraqueal. Acho que o que eu tinha para falar para vocês é isso. Obrigado pela atenção. Caramba, como a gente. Alguém tem alguma dúvida?
Acho que é isso, pessoal. Valeu. Parabéns pela aula, viu, chefe? Muito boa. Obrigado. Eles estão zoando, professor. Esses meninos me chamam.